Hoje vamos falar de conjuntivite e terçol. Vocês sabem a diferença entre conjuntivite e terçol? Eu convidei o Dr. Rui Barroso, que é médico oftalmologista e também professor da PUC aqui de Londrina, para explicar tudo para a gente sobre... a gente pode falar que é duas doenças? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Fernanda. Podemos sim, são duas entidades diferentes. A conjuntivite é uma coisa, o terçol, ou ordéolo, também chamado de ordéolo, é outra coisa. É ordéolo, doutor, e muita gente fala dordólio. É ou não é? Ou terçol ou ordéolo. O nome científico é ordéolo. Olha só, os antigos falavam assim, ai, o fulano tá com dordólio. Era assim, não era? Doutor, o que é a conjuntivite e o que é o terçol? Sim, a conjuntivite ela é uma inflamação da conjuntiva, daquela pele que recobre a parte branca e a parte interna, a parte branca dos olhos, e também ela rebate na pálpebra interna, na face interna da pálpebra. Essa é aquela pele transparente, aquela mucosa transparente, ela chama de conjuntiva. E a infecção dessa mucosa é chamada de conjuntivite. E o terçol já é uma infecção nas glândulas da pálpebra. Na borda da pálpebra nós temos algumas glândulas que fazem o componente de óleo, o componente lipídico da lágrima. E essa infecção nessas glândulas a gente chama de terçol. E qual é a diferença ou as diferenças principais entre essas duas infecções, a conjuntivite e o terçol, doutor? Bem, a conjuntivite, ela tem três tipos de conjuntivite, três grupos grandes. São as conjuntivites virais, as conjuntivites bacterianas, as conjuntivites alérgicas. As conjuntivites virais é aquela que a gente está acostumado a ver os surtos de conjuntivite, ou viral ou bacteriana, aqueles surtos de conjuntivite que a gente tem que tomar todos os cuidados para evitar de pegar de um para o outro, né? E o terçol ou ordéolo já é essa inflamação da glândula. Ela inflama, então faz um tumorzinho na pálpebra e você tem, como em jovens, de sintomas assim, a conjuntivite, você tem na conjuntivite olhos vermelhos, coceira, sensação de corpo estranho, inchaço ou edema da conjuntiva, das pálpebras, o olho fica lacrimejando, às vezes pode formar até membrana naquela região da conjuntiva, juntando secreção mucosa. Essa é a conjuntivite. Ela passa de um olho, começa primeiro num olho, depois passa para outro olho, às vezes em intensidade mais leve. E pega, né? Vai passando para a família toda, né? Vai passando para a família toda. Isso mesmo. O terçol também pega, doutor? E o terçol já é um tumor na pálpebra, você tem dor, às vezes também a pálpebra incha também, às vezes ela é macia. E quando ele é na parte interna, nas glândulas internas, ele dá às vezes até um pouquinho de conjuntivite também, uma reação na conjuntiva. Mas o terçol não altera nada a visão. A conjuntivite, ela já incha um pouquinho a camada superficial da córnea, ela altera a visão, pode dar uma fotofobia, aquela aversão à luz, muito importante, né? Olha, doutor, eu vou te contar um testemunho meu aqui. Eu tive uma conjuntivite, eu não sei te falar qual é, tá? Mas o doutor vai saber falar qual é com o que eu vou te contar. Ela durou mais de um ano, doutor, no meu olho. E eu tenho sequelas dela até hoje. Foi uma conjuntivite que eu fiquei assim, desfigurada por 26 dias. Eu fiquei assim, com o rosto deformado. Provavelmente, Fernando, alguma conjuntivite por adenovírus, aquelas conjuntivites virais que acontecem nos surtos, e você pode ter, depois de um tempo, o olho muito... Depois que ela já foi embora, você pode ter olho ressecado, pode ter alteração na visão, porque ela marca algumas áreas, faz uns pontinhos brancos na córnea. Eu tenho isso daí. Aquela diminuição, um pouquinho de diminuição de visão de sequela por causa dessas conjuntivites virais. Pois é.
Olha como é sério, gente, uma conjuntivite. Eu fiquei com essa sequela aí, essas manchinhas na córnea, que não tem óculos, não tem nada que resolva. A minha visão era 100% e de um olho não ficou 100% mais. Doutor, uma conjuntivite mal curada, ela pode voltar? Pode, você pode pegar conjuntivite mais vezes também, né? Assim, em outros, o adenovírus, ele é um vírus mutante também, Aham. pode ter outros tipos de virose, de adenovírus, outros tipos que você vai tendo, como numa gripe, um quadro gripal, você pode ter outros episódios, sim. Entendi. E, assim, o mais importante na conjuntivite são as medidas de higiene. Lavar Uhum. sempre as mãos, tá cuidando da pessoa naquela fase que ele transmite o vírus para o outro ou a bactéria para o outro, antes, uns 2 dias antes de começarem os sintomas, até uns 5 dias depois, você tem que cuidar muito e dispensar essa pessoa do trabalho, porque ele vai transmitir com facilidade para outras pessoas, né? Então, lavar, a pessoa tem, todos nós devemos lavar muito bem as mãos no dia a dia, evitar contato com a pessoa que está com conjuntivite. Se tiver com infecção, com a conjuntivite, deixar as portas de casa abertas para não ficar tocando no trinco, trocar fronha de travesseiro e lençol e toalha de rosto só dele, e alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? E enquanto que o terçol, só para lembrar da diferença do terçol, o terçol não é transmissível, Ah, eu ia perguntar isso. ele não tem capacidade, ele é uma infecção, às vezes, pelas próprias bactérias da nossa pele, da nossa flora. Nós temos, então, a gente tem as infecções da própria pele. Entendi. Estafilococcus é muito, ele é muito susceptível ao calor. Então, por isso que a gente faz no terçol, faz sempre compressas quentes. E Entendi. nas conjuntivites, faz sempre compressas frias. A gente não pode confundir esse tratamento, tem que identificar o que é uma coisa e o que é outra, porque os tratamentos são diferentes. Se você Entendi. colocar água fria num terçol, ela faz vasoconstrição, ela fecha mais a glândula ainda, evita que aquele conteúdo que está infeccionado saia, seja liberado, e você pode ter pior, aquele carocinho, aquela tumoração fica prendendo a secreção dentro daquela cápsula, e você tem que, às vezes, até precisar de uma pequena cirurgia para tirar aquela secreção. Eita! Doutor, quais são as causas do terçol e da conjuntivite? Então, o terçol, ele é uma infecção dessas bactérias da pele. A causa mais comum é o Staphylococcus aureus, que a gente tem, às vezes, na nossa própria pele. Quando você tem alguma irritação na pálpebra ou casos assim de blefarite, essas descamações na borda da pálpebra, ou aquele tipo de acne rosácea, quem tem Uhum. rosácea, aquela irritação da rosácea que vai descamando a pele, isso são as principais causas do terçol. Esfregar o olho demais não é uma causa, por exemplo. Não pode dar terçol. Não, é que o esfregar os olhos, você está agredindo, você está levando a bactéria ou os micro-organismos para o seu rosto, né? Uhum. E você pode ter outros problemas, pode ter lesões na córnea, alteração da córnea. A gente deve evitar sempre colocar a mão no rosto, porque a gente está levando para o rosto as bactérias, dali para o olho é muito fácil, dali para você pegar qualquer virose como essa que nós estamos passando agora, Aham. é fácil, né? Então, assim, só para lembrar, o coronavírus que nós estamos tendo agora, tem relatos de conjuntivite por coronavírus, é muito raro. Menos de 1% das pessoas podem ter manifestação de conjuntivite, geralmente as pessoas que já estão com sintomas
no pulmão, geralmente Uhum. pessoas que já estão infectadas, casos mais graves, né? O mais comum mesmo é essa conjuntivite nossa que a gente tem em todo verão, toda época mais de primavera, verão, né? Doutor, o Adriano mandou o WhatsApp aqui pra gente, perguntando do colírio Silocorte, se pode usar assim à vontade esse colírio. O colírio silocorte ele tem corticoide. Ele não deve ser usado à vontade, porque ele pode dar os problemas das complicações do uso crônico de corticoide. Você pode ter catarata, pode ter glaucoma secundário ao uso de corticoide. Então, todos esses medicamentos têm que ser supervisionados. O uso tem que ser supervisionado para o médico estar medindo a pressão ocular, os problemas Aham. que podem acarretar, né? Mas às vezes, muitas vezes, nós temos que usar esse tipo de colírio como esse que ele está citando, porque ele tem um componente anti-inflamatório, diminui as bactérias se ela tiver infecções secundárias nas conjuntivites virais, a gente acaba não utilizando muito, mas em alguns casos a gente acaba até prescrevendo esse tipo de colírio. Entendi, mas tem que ser sob orientação de um médico oftalmologista, viu, Adriano? Não pode ficar usando a torto e à direita esse colírio aí, não, porque tem corticoide. Doutor, a Sheila mandou uma mensagem pra gente. Obrigada, Sheila, pela sua pergunta, falando assim, que o olho dela, um só, lacrimeja muito. O que pode ser? Bem, pode ser que seja que tenha alguma alteração de irritação mesmo desse olho, às vezes algum componente alérgico. Normalmente as alergias são dos dois lados. E o que tem que ver se é um dos olhos só, se o sistema de drenagem da lágrima nesse lado está funcionando bem, do mesmo jeito que o outro lado. Às vezes nós temos uma drenagem um pouquinho mais dificultada num dos lados e você acaba sofrendo essa sobra de lágrima. A gente chama de epífora. Não é que Aham, lacrimeja às vezes muito, mas que sobra a lágrima no olho. Essa entendi. dificuldade de drenagem às vezes acontece por causa de uma drenagem não tão boa igual o outro lado. Doutor, para a gente encerrar o assunto conjuntivite e terçol, qual o tratamento dos dois? Bem, o tratamento da conjuntivite, além do preventivo, são compressas frias, colírios lubrificantes. Se tiver formação típica de bactéria, nós temos que dar colírios de, de antibiótico, né? Aham. Antibacteriano. E tem casos que forma membrana. Às vezes a conjuntivite está muito resistente, não melhora com uma semana de tratamento, 10 dias de tratamento, e nós vamos reverter a pálpebra, está cheio de membrana grudada. Tem que ficar retirando essas membranas, senão essa conjuntivite não melhora, se você não retirar essas membranas a cada 2 dias. Eu Assim. tive que fazer isso, viu, doutor? E Naquela é minha eu tive que terrível, fazer isso. esses quadros são terríveis. E Terríveis. ter sol, você tem que fazer compressa quente. Uma vez que o Staphylococcus ele é muito sensível ao calor, você tem que fazer compressa quente. Antigamente, as nossas vovós colocavam o dedo na chaleira até quando aguentasse, colocava o olho, o dedo quentinho na pálpebra por causa do calor. Ou esquentava aquela semente na pedra, a hora que ela estava bem quente, encostava aquelas sementes grandes na pálpebra, por quê? Por causa do calor, ele é muito sensível, aumenta faz uma vasodilatação pelo calor e ainda mata o Staphylococcus. E você pode Perfeito. colocar pomadinha, Aham. antibiótico, e pode fazer antibiótico às vezes via oral. Às vezes uma criança que está com um terçol importante começa a dar celulite pré-septal, aquela celulite que vai tomar conta da órbita, da região Uhum. do rosto ali. Tem que, na mesma hora, fazer antibiótico via oral, via sistêmica. Perfeito. Doutor Rui Barroso, muito obrigada pela sua participação, viu? Adorei a entrevista. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau.